Para quem acha que tratamento de vaca descarte é só prejuízo, nós tivemos aqui um resultado de tratamento com 20% de retorno em apenas 45 dias de tratamento. Pessoal, nós estamos aqui na propriedade do Crislan. Crislan é meu amigo que já recebeu a gente várias outras vezes aqui. Ultimamente a gente anda visitando aqui em regime de consultoria. E as primeiras vezes que nós viemos aqui foi para coletar um outro resultado que a gente teve. Na época foi um resultado de novilhas, né? Isso. A gente tinha conseguido fazer aqui. E dessa vez agora nós entramos já com um produto da nossa linha, o Prado Ganho 3G, e fizemos uma terminação de vacada. Pegamos vacas descarte. Essas vacas, elas entraram ali com aproximadamente 12 arrobas, né? Isso. Mais ou menos. A gente considerou 12 arrobas a um custo de entrada de 201,25, né? Isso. Depois nós vamos discutir mais como é que a gente chegou nesse custo, a hora que a gente sentar para fazer as contas, que na realidade elas estavam com 12 arrobas de peso vivo, né? Mas foram pagas um preço de aproximadamente 210, considerando uma quebra desse peso delas, né? Isso. Então ficou como se tivesse pagado 210 a 345 quilos, né? Isso. A gente chega nessa parte a explicar mais ou menos como é que foi feito, mas que é uma das partes cruciais desse resultado nosso. Para quem não conhece o Crislan, eu vou deixar o vídeo do primeiro resultado dele que a gente coletou, vou colocar no card aqui em cima para vocês assistirem. Mas nós estamos aqui na propriedade do Crislan. Nós estamos, na realidade, o local onde nós estamos aqui agora é um arrendamento, né, que fica próximo da sua propriedade, aqui na região de Presidente Médici. Crislan é cliente agora, cliente Prado Nutri, é cliente de consultoria e é aluno da Escola de Pecuária Lucrativa, então está bem engajado aí com tudo que a gente fala aí, tanto na internet quanto nas plataformas. A gente tem conversado bastante com ele. E antes da gente começar a falar qualquer coisa sobre esse regime de terminação das vacas, deixar claro uma coisa aqui para vocês, que a gente sempre conversou muito com o Crislan antes da gente entrar recomendando o produto para eles. Resultado de vaca, a gente sempre deixou claro para os nossos clientes que não espere muita coisa no resultado produtivo das vacas. A gente considerar em termos de ganho de peso, de rendimento de carcaça, de ganho de arrobas no período todo de tratamento, a gente costuma não ter muita coisa. Qual que é o ponto principal que a gente sempre fala de tratamento de vaca? Compra e venda. Compra e venda, negociação. O processo de negociação é extremamente importante. Nesse processo de negociação nós temos que cuidar para quê? Para que a gente tenha o mínimo possível de despesa para fazer elas chegar do ponto A até o ponto B e entregar elas para o frigorífico. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Antes da gente falar qualquer coisa de resultado, Crislan, conta pra gente da onde que essas vacas vieram. Elas eram descartes suas, você comprou elas como descarte? Conta pra gente um pouco da história da entrada dessas vacas pro seu sistema. Certo. Então, Neto, como a gente já havia conversado, essas vacas são todas de compra. E assim, como eu trabalho só com compra de animais, eu não tenho cria. Uhum. Esse gado é igual eu falei, eu tenho 5 lotes de animais. Eu destinei um único lote para compra de vacas de descarte. Essas vacas de descarte, eu comprei elas, paguei lá, a gente falou aqueles valores lá, entre 210 lá, né? Descontando 52%. E assim, vieram quase todas de uma propriedade só, de um produtor só. Só que assim, tem a diferença, que sai de uma propriedade, vem para outra, tem o estresse, bate no caminhão, bate no curral. E assim, o resultado que deu foi muito bom, pela questão que é o seguinte: eu trabalho com compra. Se fosse uma vacada minha, que eu tirasse, apartasse, falasse, não, esse gado aqui é refúgio, esse gado aqui tem que ser descarte, eu vou pegar e vou só separar na minha propriedade mesmo e colocar em um pasto meu mesmo. Provavelmente a gente poderia sonhar com um resultado melhor, mas a gente trabalhou sempre com o pé no chão. Exato. Sempre com o pé no chão. E foram 45 dias. 45 dias. Isso é muito pouco tempo, a rentabilidade tão alta que a gente teve num lote desse. E essas vacas aqui, a negociação foi extremamente importante nelas. O Crislan, na hora de comprar elas, ele conseguiu, ela pesou 360, levou-se em consideração de que ela poderia ter uma quebra, porque o cobrado estava sendo 210, mas fez uma negociação nelas
para que considerasse essa quebra e acabou pagando o equivalente a R$ 201,25 nas 12 arrobas. Então que isso daí totalizou uma compra de R$ 2.415 em cada vaca dessa. E isso daí vai ter um impacto muito grande para a gente lá no final. Aqui, tanto na coleta de dados anterior que a gente tinha feito com o Crislan, quanto na coleta de dados atual, a gente sempre observou que ele usou muito bem os princípios da nutrição ativa. Que a gente sempre fala de um bom controle de lotação para regular a quantidade de matéria seca que esses animais vão comer. Isso aí reflete em duas coisas geralmente. Um ganho de peso acima da média, mas nesse caso eu já tinha sentado com o Crislan e conversado com ele que o ganho de peso não seria a nossa prioridade, porque nós estamos tratando de vaca de descarte. Eu sempre fui extremamente pessimista com vaca de descarte, pensando assim, não preocupa com o custo produtivo, não preocupa com a produtividade delas em geral, preocupa com o resultado financeiro que você vai ter. Então o ganho de peso não foi tanto o nosso foco não. A gente focou no quê? A segunda parte da nutrição ativa. Consumo, geralmente, ele é um consumo que a gente consegue extrapolar ele de uma forma diferente. Então, em vez de ser um consumo de 0,3, porque você trouxe um produto de 0,3% do peso vivo. Exato. Você falou pra gente que elas consumiram 1 quilo certinho, estava consumindo, né? Uhum. Porque são 60 vacas, então elas estavam comendo 2 sacos por dia. 2 sacos por dia. E foi a média durante todo o período. 1 quilo por vaca dá exatamente 0,27. A gente pensa que às vezes isso não traz um impacto para o sistema de produção, mas se a gente for levar em consideração, peguei uma calculadora aqui para a gente fazer uma continha básica, nós estamos falando de entrada de 360 quilos e saída, elas saíram com quanto? 395. 395 quilos, o peso médio delas nesse período de tratamento todo foi 377,5. Se a gente levasse em consideração 0,3% do peso vivo, elas iam comer 1,132 kg por dia. E elas comeram 1 kg por dia. Só essa diferença de cair do 0,3 para cair para aproximadamente 0,27, nós temos o quê? 132 gramas, que multiplicado por 45 dias, multiplicado por 60 vacas, nós temos 356 quilos. 356 quilos, o produto ele saiu aproximadamente 2,96 por quilo, né? Por aí. Que a gente tinha calculado, vezes 2,96. Uma diferença de R$ 1.050. Diferença de R$ 1.050 num custo produtivo, o custo que a gente tem no dia a dia. Imagina se a gente extrapolar isso para vários lotes que você fizer aqui durante todo esse período. Você tem uma característica muito forte de encurtar tempo de tratamento, né? Certo. Exatamente com o intuito de rodar vários lotes no ano. Isso daí dá um impacto lá no nosso fluxo de caixa no final. E com certeza impacta, que a gente calculou que foi em torno de 20% de retorno que a gente teve. 20% de retorno, isso aí deu mais ou menos uns 32 mil de lucro, né, no final Exato. das contas. É R$ 1.000 a mais, R$ 1.000 a menos, gente, nós estamos falando aí de 3% aproximadamente, que nós estamos falando do valor total. Certo. Então isso aí dá um impacto bacana, nós precisamos pensar sempre nisso. Mas isso, sem cortar essa conversa, mas isso se aplicando em 5 lotes, igual eu tenho, dá R$ 5.000. Se aplica em 5 lotes. E quantas vezes você gira esses lotes por ano, só na parte, por exemplo, da engorda? Você fez um de 45 dias, Exato. você tem a oportunidade de fazer esse giro de 45 dias mais algumas vezes no ano, sem contar as novilhas que você já tem aqui, que a novilha, além dela responder no consumo, ela responde também no ganho de peso. Exato. Sempre é um ganho de peso acima. O último resultado que nós fizemos, ela deu um ganho de peso acima, né? Deu. Um consumo abaixo e um ganho de peso acima. Então tudo isso a gente extrapola e da forma que o Crislan falou. Isso aí você pega um lote, é uma coisa, mas você pega 5 lotes e você roda 3 vezes no ano, aí você já está falando de... E tudo isso a gente fala de propriedade pequena. Propriedade pequena. Propriedade aqui do Crislan, hoje você somar as terras que você tem, são 28 alqueires de terras suas aqui, Isso, não é? certo. Então a gente tem a oportunidade de fazer bastante coisa com isso daí. Resultados que a gente tem em vários outros alunos nossos, não somente no Crislan, já mostramos vários alunos nossos aqui, e todos eles utilizando a nutrição ativa, que inclusive é o pilar central da Escola de Pecuária Lucrativa, né? A nutrição ativa, a gente tem um módulo específico só sobre ela, começo, meio e fim, como que se aplica no seu sistema de produção, como que se obtém resultados desse jeito aqui. Isso tudo aqui é fruto do que a gente já vem construindo. A gente vai deixar o link da Escola de Pecuária Lucrativa aqui na descrição, e lá dentro você consegue encontrar esse módulo de nutrição ativa. E com certeza, os resultados são esses dois.
diminui o consumo está diretamente ligado com o seu custo e aumenta o ganho de peso, que está diretamente ligado com a sua receita, né? Então, o resumo da nutrição ativa é aumento de lucratividade, com certeza. E a gente consegue também relacionar isso daqui da seguinte forma. O lucro que nós tivemos com essas vacas foi acima de R$500 por vaca nos 45 dias. Então, deu pouco acima de 30 mil, foi em torno de 32 mil de lucro. Só isso daqui, em um lote, a gente consegue pensar, por exemplo, vamos supor que você vai pagar aí entre R$1.500 e R$2.000 num curso igual à Escola de Pecuária Lucrativa. Só esse lote já te deu 32 mil. Se você separar aproximadamente 2 mil só para pagar isso, você tem conteúdo para poder replicar nesse lote e em todos os outros lotes que você vai fazer dentro da fazenda. Certo. Então, o que é um custo desse, né, Crislan? Perto do que a gente tem aí de resultado provável e de resultado real. Porque a gente está o tempo todo projetando os resultados que a gente vai ter e o tempo todo pegando os dados do resultado que já tivemos, né? O que você tem tido de experiência aí em cima desse o investimento em cima de conhecimento versus o investimento total que você tem, o retorno total que você tem na propriedade? O investimento no conhecimento, ele é igual na escola, ele é muito bom porque o que acontece? Você trabalha muito com o pé no chão. Todo início de lote aqui, quando eu e você não vamos montar ele, a gente sempre trabalha as coisas tudo com o pé no chão. Se der a mais, se der a menos, a gente vai ver depois. É igual a gente estava conversando mais cedo. Boi não é igual uma receita de bolo. Uhum. Igual você falou, estamos trabalhando com algo biológico. Biologia e não matemática exata, né? Exato. Tem vários fatores que influenciam. Exato. Então, assim, você adquire um conhecimento que você sabe o que realmente pode dar, aproximado daquilo, pode ser superior, pode ser inferior, mas você tem um pé no chão ali. Você não vai se frustrar com um resultado inesperado que pode acontecer. Se você trabalhar ali, você sabe um bom manejo, você sabe sobre a questão de suplementação, com todo o conhecimento que você adquire ali, você pega uma experiência, você vai trabalhando com os lotes, você vai pegando experiência, igual, vamos supor, eu vejo muitas pessoas quer trabalhar com gados de compra, igual eu estou trabalhando, giros um pouco mais rápidos. Não adianta o cara querer, às vezes, ali fornecer um 0,2, falar que vai ganhar 1 quilo, não sei o que, porque tem adaptação desses animais na propriedade. E isso é muito importante, as pessoas muitas vezes não veem isso. É um detalhe muito importante, questão de adaptação dos animais a uma propriedade nova. Uhum. Entende? Não, e outra coisa, você mesmo já teve esse resultado de 1 quilo. Só que não é um resultado dentro da média, né? É um resultado acima da média. Acima da média. Se a gente pegar o que foi acima da média e a gente começar a extrapolar para todos os possíveis resultados, a gente tira o pé do chão. Exato. A gente leva a régua para o mesmo nível só dos resultados ótimos. E a gente sabe muito bem que fazenda não é assim. Exato. Propriedade rural, a gente tem resultados ótimos, tem resultado mais fraco e temos que manter sempre dentro da média. Exato. Então é importante isso daí que você falou da gente manter o pé no chão, por quê? Porque a gente sempre busca fazer análise de risco. Exato. Análise de risco é a gente saber até onde o resultado pode chegar, mas fazer a conta do financeiro baseado num resultado pé no chão, um resultado às vezes até um pouco pessimista, né? Exato. Para a gente saber daqui, com os fatores que eu tenho, tipo pasto, suplemento e a qualidade dos animais, possivelmente é daqui para cima. Exato. Se nesse ponto já está confortável, então vamos mandar bala. Muitas vezes alguns clientes a gente até cancela os protocolos de tratamento para a gente poder falar, ó, não, se der ruim, você vai ter um prejuízo grande. Então vamos trabalhar aqui de uma forma que você tenha segurança até num cenário mais pé no chão, um cenário mais pessimista um pouco. Exato. E aqui agora para a gente partir para os números mesmo, vamos partir para os finalmente, a gente discutir o que a gente teve de resultado em cima dessas vacas que consumiram o Prado Ganha 3G. Foram 60 vacas, né? Certo. Pesaram na propriedade 360 quilos. Certo. 360 quilos elas entraram aí num valor de 201,25 em cima dos 360, que no caso 12 arrobas, né? 201,25 vezes as 12 arrobas, nós tivemos aí 2.415, foi o que você pagou nelas, né? Certo. Esse custo, se a gente levar em consideração que elas comeram 1 quilo por dia de um produto que custa R$ 2,96
E a gente tem aqui quanto de operacional mais pasto que a gente calculou durante o processo de consultoria? 1,33. 1,33 de operacional mais pasto, que já é mais baixo por causa da lotação mais alta que ele mantém na propriedade, mais baixo do que a média nacional que a gente costuma bater aí na casa dos 1,50, né? Então, se a gente levar em consideração esses 2,96 num período de, somando os 1,33, né, do operacional mais pasto, num período aí de 45 dias, nós tivemos um custo produtivo, levando em conta todas as despesas da propriedade diluída para esses animais e levando em conta a alimentação deles também, ou seja, todos os custos envolvidos na produção desse período, de R$ 193 reais. Agora, você vendeu essas vacas por quanto no frigorífico? 265. R$ 265 reais por arroba. A gente teve uma questão no frigorífico, isso acontece na maioria das vezes que a gente vai ter venda de vaca, né, Cris? Mas isso aí é uma coisa que a gente já alerta no começo, só que no seu caso a quebra foi maior ainda no frigorífico, né? Teve uma certa, uma coisa aí muito de frigorífico regional, acontece muito isso, né, cara? Acontece. Então, com base nos abates anteriores, que a cada 60 dias eu faço algum abate ali, seja de novilha, seja de vaca. Não era para ter quebrado tanto. Exato. Só para contextualizar, pessoal, essas vacas elas pesaram na propriedade 13,17 arrobas, que foram 395 quilos. E elas pesaram no frigorífico 11,85 arrobas. Então elas tiveram quebra, inclusive, se a gente for levar em consideração do peso inicial. Então, nesse processo de troca, elas acabaram comendo bastante capim também. Teve um GMD alto pra caramba. Mas se a gente for levar carcaça viva do começo para carcaça morta no final, ela acabou ali ficando no mesmo. O que potencializou bastante para a gente dizer que o resultado foi exatamente o processo de compra e o processo de venda, mas também não teve um custo exagerado demais no tratamento delas, a ponto da gente falar assim, se tivesse tratado com ração, por exemplo, a gente muito provavelmente teria um custo produtivo muito maior, na casa dos 300, 400 reais, o que ia reduzir a nossa margem bastante. Mas mesmo assim nós tivemos um custo produtivo. Esses 45 dias custou só 193 no período, o que amenizou bastante o processo de compra e venda. Então, ó, elas nos 265 vendido por arroba, a gente teve multiplicado por 11,85 arrobas, a gente teve R$ 3.140 na venda delas, né? Certo. Então, na venda de cada uma delas, se a gente tirar esses R$ 193 e a gente tirar os 2.415, nós tivemos um lucro por vaca de R$ 532. R$ 532,25 para ser mais exato. Agora vamos levar em consideração, foi um lote de 60 vacas. Nós estamos falando aí, gente, de R$ 31.935. 32 mil praticamente, só com essas vacas. É um tratamento que é uma das primeiras coisas que eu perguntei para você, né, Cris? Você está com pressa para tratar dessas vacas? Quando está com pressa, trata com ração. Mas quando não está com pressa e tem pasto, vocês podem olhar, esse pasto que está atrás da gente aqui, pessoal, é um pasto que já está começando a amarelar, está começando a secar, mas a gente tem, durante o período da chuva, ainda mais no clima aqui de Rondônia, que prioriza mais ainda uma chuva com bastante sol batendo, é um capim que fica verdinho, gente. É um capim que dá muita disponibilidade de folha e essas vacas elas tiveram, se a gente levar em consideração em GMD, foi os 395 menos os 360 quilos. Elas tiveram, em 45 dias, 778 gramas de ganho de peso. Certo. Que foi dentro da expectativa que a gente trouxe, né? A gente sempre fala, 0,3 é 800 gramas por dia, em novilha. Mas a vaca, ela tem um resultado pior. E a gente jogou até mais para baixo que isso, né? Eu joguei 750. Jogou 750 gramas. Então, a gente for parar para pensar, tivemos um ganho dentro do esperado. Não é nenhum ganho, assim, totalmente fora do normal, que a gente teve o ganho nas novilhas no lote passado. Novilha é bom, que o resultado é totalmente diferente, né? Quanto que a gente esperou e quanto que foi mesmo? Esperava 700, ganhou 830. Ganhou 830 gramas. Então, não é nada desse ponto, porque a novilha tem uma conversão alimentar muito melhor que a vaca, mas já ciente dessa questão da vaca, a gente esperar 750 e ter 778, está dentro do esperado, a gente conseguiu essa rentabilidade aí, uma produtividade muito boa. E
pegou praticamente 32 mil de lucro em 60 vacas, né? Exato. Isso aí já ajuda muita coisa, muito reinvestimento na propriedade, Nossa né? Senhora. A gente pega, e realmente é uma coisa assim, a gente já vem visitando o Crislã há um tempo e a gente percebe que aqui não é aquela propriedade que fica parada no tempo. A gente já chegou aqui e já percebeu uma mudança estrutural na porta da fazenda, na entrada, na recepção da fazenda. A gente já tem uma mudança de estrutura de porteira com aterramento. Ficou muito melhor de você trabalhar, ficou muito mais bonito seu ambiente e a gente percebe que realmente o que está tendo de lucro nos lotes aqui, ele está convertendo não somente na qualidade dos animais, no desempenho dos animais, no desenvolvimento da suplementação deles, mas também na infraestrutura geral da sua propriedade, né? E aí a gente pega aqui, gente, esse lucro ele funciona só para quem está tratando de 60 vacas? Não, a gente pode extrapolar esses 532 aqui e a gente fazer com 10 vacas, a gente fazer isso com 15 vacas, um lote de vacas hoje que manda frigorífico é 18, 20 vacas, né, por aí. Exato. A gente consegue extrapolar para valores menores também. Embarca até 10, 12. Aí, ó, que beleza. Então isso aí vai depender muito do processo de negociação. Vaca, gente, vai tratar vaca, seja no energético ou seja na ração, tenha certeza de uma coisa. Você tem que comprar ela a um preço muito abaixo do mercado que você vai vender e tem que vender ela. Se você conseguir vender ali no preço de mercado, que já a vaca já paga bem menos do que o boi, né? Uhum. A gente pega aí, você vendeu a 265 num período onde estava pagando o que no boi? 280, eu acho. 280. Então você já consegue uma negociação boa. Muito boa para quem pagou 201 na entrada dessas vacas, né? Crislã, então mediante esse resultado, nós tivemos aí, o pessoal vai assistir no link do vídeo anterior, um resultado em novilhas que tiveram um bom desempenho produtivo. Certo. Um desempenho em vacas que teve um bom desempenho financeiro. Certo. Então, entre bons desempenhos, você já teve vários outros no meio do caminho, né? Que a gente não chegou a coletar realmente esses resultados, mas você já teve várias experiências na sua pecuária aqui. Conta pra gente um pouco. Qual que é a dica que você dá para o produtor rural que está preocupado demais se mercado vai para cima, vai para baixo, para um lado ou para o outro, que é uma preocupação de todos nós? Aquele produtor que está preocupado que pequena propriedade não dá dinheiro, que só ganha dinheiro quem está em grande propriedade. E aquele produtor que tem medo de adquirir conhecimento, medo de estudar um pouco mais sobre a pecuária e acaba ficando parado no tempo. Cara, pecuária é, igual eu tava falando, é uma emoção. É verdade. O cara ser pecuarista hoje ele é uma emoção muito grande. Você vai estar tratando, você tem que ver o que você sabe o que pode dar, mas você não sabe o que vai dar realmente no final. Uhum. É sempre uma caixinha de surpresa, não é uma receita de bolo. E assim, hoje, para o produtor, quanto mais ele puder diversificar, é bom. Igual você acompanha aqui, você vê que eu tenho alguns lotes que tem uma programação de abate deles um pouco mais longa, outros lotes um pouco mais curta, porque tem que dar um fluxo de caixa. A gente que às vezes não tem uma renda mensal, a gente tem despesa que é mensal. Uhum. Então assim, igual são 5 lotes, um lote eu disponibilizei para vaca de descarte, que é um giro um pouco mais rápido. Uhum. Você tem que ter um desembolso um pouco mais rápido, você tem um desembolso maior, às vezes, dependendo do período. Essas vacas aí foi muito bom, foi só num proteinado energético, 0,3. Mas vamos mesmo tendo esse problema com o frigorífico ainda deu um resultado financeiro bom. Deu bom, ainda. Deu ótimo. É. Deu ótimo. Então, assim, vamos supor, 45 dias deu para ganhar 32 mil reais. E isso vai pagar muita despesa, igual você viu. O investimento em infraestrutura da propriedade, você faz uma linha de curso, você faz uma porteira. E isso é o paga-conta da propriedade. Com certeza. Isso é o paga-conta da propriedade. Então, a pessoa conseguir diversificar um pouco, se ela não, às vezes não tem uma renda mensal, se ela coloca um lote ali, eu vou bater esse lote aqui daqui 6 meses, e deixa um pedaço de pasta ali para ela fazer um giro ali de 60 dias, ajuda demais da conta, ele manter as coisas. Não, e outra coisa, igual você falou, né? Diversificar dentro do investimento da pecuária, que já é um investimento que o pessoal busca pecuária para diversificar todos os investimentos. E dentro da própria pecuária você consegue diversificar mais ainda, né? Exato. Consegue fazer bastante giro. Um dado importante aqui, gente, é que o Crislã ele já está tão acostumado a
pensar de forma intensificada no sistema de produção dele, que ele não trata mais animal com mineral nem adensado aqui, né? Não. Aqui agora entrou, pode entrar desmama aqui, é 0,2 para cima. Isso aí já é pensamento de quem não está mais preocupado com o custo diário do animal. Quem não está mais preocupado com se a arroba vai subir, vai descer, vai para um lado, vai para o outro. Quando você pulveriza esse investimento e você consegue vender em vários momentos do ano, você se blinda. Né? Você traz uma blindagem, você consegue vender em vários períodos. Na alta, na baixa, de um lado para o outro, você consegue blindar e consegue ter um fluxo de caixa bacana. E como você disse, vaca é mais um ativo para a gente influenciar no nosso fluxo de caixa. Né? Exato. Pessoal, esse resultado do Crislan, a gente trouxe aqui para vocês, para mostrar exatamente que mesmo no resultado produtivo mais alto ou no resultado mais pé no chão que gera uma lucratividade alta, a gente está aqui para acompanhar o tempo todo, do início ao fim, e para agradecer também o Crislan por compartilhar com a gente esses dados. Não é todo produtor que tem a boa vontade de receber a gente, de compartilhar, de trazer isso e mostrar que a gente consegue fazer dinheiro com a pecuária de verdade, transformar a pecuária numa empresa, né? Exato. E para dizer que pode contar com a gente, tanto Escola de Pecuária Lucrativa quanto a Prado Nutri, para a gente poder dar continuidade. Para vocês encontrarem mais informações da Escola de Pecuária Lucrativa, vai ter o link na descrição. Se você está na região de Rondônia, Acre, Amazonas ou oeste do Mato Grosso também, quiser mais informações sobre a Prado Nutri, também tem informações aqui embaixo na descrição. E é isso daí. Muito obrigado por receber a gente aí novamente, viu? Valeu. Assim como sempre, a gente teve uma experiência muito bacana aqui. E se você gostou desse vídeo, aproveita, inscreve no nosso canal se não for inscrito ainda, compartilha esse vídeo com outros produtores que buscam resultados pé no chão, nada mirabolante, mas que condiz com a realidade do produtor. Compartilha esse vídeo aí, porque aqui nós só falamos dessa forma, né, Crislan? Só. É bem por aí. É isso aí, pessoal. Um forte abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.